dia, grupo, boa tarde, boa noite, grupo. Estou aqui para gravar um vídeo para falar sobre a meditação utilizando-se para entrar nos campos mórficos. Qual é a técnica que eu utilizo? Bom, primeiramente, utilizando o processo da meditação que foi citado nos outros vídeos, eu gostaria de explicar sobre a palavra meditação, que vem do latim, que é voltar para dentro. Então, o processo da meditação, na verdade, ele já tem uma utilização na humanidade há cerca de 5.000 anos, né? E por incrível que pareça, os primeiros registros que temos sobre a meditação se originaram do Antigo Egito, uma civilização que utilizou a meditação, ou voltar para dentro, com aspectos religiosos. Então, os fundamentos principais da meditação, a princípio, é a utilização para que nós pudéssemos entrar em nós mesmos para atingir um processo de esclarecimento espiritual, tá? Bom, existem várias técnicas que você pode utilizar a meditação em várias formas e de vários processos. Por exemplo, o Buda utilizava uma técnica chamada Vipassana, que utilizava-se a autoobservação do físico. Então, através desse processo, ele conseguia controlar a manutenção do seu corpo para ele se manter mais tempo no processo de meditação. O tempo da meditação ele pode ser programado de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, no intervalo do trabalho você pode utilizar 5 minutos, 10 minutos, isso varia de uma pessoa para pessoa e da necessidade. Os benefícios são os mais possíveis positivos na pessoa. Então, a concentração, principalmente de obter informações, ela também é um benefício da meditação, que aquietar a mente. Joana de Ângeles cita em suas obras um processo de educar a mente para que você não possa ser influenciado por pensamentos que não são seus. Então, nós temos uma mente tão perturbada que nós acabamos nos deixar de ser nós mesmos e acatamos os pensamentos dos outros, né? Então, a meditação que eu utilizo é uma meditação que não o sânscrito, que tem a terminologia dhyana, não é a chinesa, a Chan, e não é do Japão, que é a Zen. Eu utilizo uma meditação onde eu procuro eliminar todos os pensamentos, né? Todos os pensamentos da minha mente. E através desse processo eu posso fazê-la sentada, como eu estou aqui agora, na posição de lótus. Eu posso utilizar também um processo, né, onde eu vou colocar esses dois dedos aqui, eu vou pegar esse pequenininho, tampar a minha narina do lado esquerdo e com o polegar aqui eu vou tampar o lado direito, né, fazendo um exercício respiratório. Lembrando também para vocês que a respiração ela é fundamental para a meditação. Através do processo e do controle da respiração lenta e gradual, nós vamos ter um ponto de equilíbrio extraordinário. Então, geralmente, os momentos que eu utilizo muito é quando eu estou deitado. Quando eu estou deitado, eu desperto às 4 da manhã e consigo me conectar aos campos mórficos. Nesse período das 4 horas da madrugada, como grande parte das pessoas estão dormindo, eles não interferem no campo vibratório. Então é mais fácil você se conectar aos campos mórficos. Lá nos campos mórficos fica uma hierarquia de pensamentos dos mais puros e os mais iluminados possíveis. Então, geralmente eu elaboro uma simples pergunta antes de dormir. E quando eu acordo às 4 horas, no sistema automático, essas respostas começam a vir à minha mente através de pensamentos. O pensamento, ele vem através da minha própria voz. Então, parece que eles utilizam algumas energias, onde eles vão dando as respostas utilizando a minha voz mentalmente. Então, através desse processo, eu consigo chegar a conhecimentos tão profundos e a informações tão raras. Eu vou fazer uma associação do que já está armazenado dentro de minha cabeça. Por exemplo, as informações que nós temos e obtemos através do meio acadêmico ou através como o estudo cartesiano, onde você vai fazer uma leitura de um livro, né? Aí aquelas ideias elas são maturadas e armazenadas biologicamente dentro das conexões neurais. Aí o que acontece? Quando você está num processo de meditação, eu consigo unificar, né, os campos mórficos
onde vai pegar aquela cadeia de informações guardadas dentro de minha mente e através desse processo eles vão fazer as conexões. Quando as conexões elas são feitas, as respostas chegam até a minha mente, até a minha pessoa. E a partir desse momento eu consigo responder várias questões, principalmente de grandes complexidades. Então eu posso responder em uma linguagem simples e direta, como também posso entrar em alguns termos técnicos, né? Bom, pessoal, eu vou fazer aqui mais ou menos o processo como eu comecei. Foi num período mais ou menos dos 19 anos, quando eu fui conhecer a família da minha primeira namorada, que morava no interior aqui. E a estrada era cheia de buracos e o ônibus era precário, né? Então eu pensei, poxa, eu vou fechar os meus olhos aqui. E um dia anterior, na noite em que eu ia dormir, eu estava fazendo alguns estudos querendo saber como é que eu poderia conectar Deus ao campo científico. E a resposta me veio em um período de 30 minutos de viagem. Por incrível que pareça, em uma estrada cheia de buraco e de chão com muita poeira, eu consegui me conectar ao campo morfogenético e obter essa resposta. É claro que eu não vou abordar esse tipo de assunto aqui agora, porque ele vai levar muitas horas para eu poder concluir ele. Então, eu vou fazer mais ou menos uma meditação. O início, como é que você pode utilizar também uma meditação indiana que foi colocada por George Harrison, um dos componentes dos Beatles, e que é através de um processo que você não precisa fechar os olhos, e você vai fazer através de um processo de vibração. As vibrações elas são provocadas pelas suas próprias cordas vocais, onde você vai recitar mantras. Esses mantras vão fazer com que há um controle na respiração e há um controle vibratório do som que vai sair de suas cordas vocais, que vai afetar o seu inconsciente e o seu consciente. Eu vou fazer um pouquinho só para que vocês possam compreender esse processo, que não exige um silêncio total, né? Primeiro você vai fazer o cântico, você pode escrever e exercitar antes de fazer. Começa bem assim, ó. Om Bhurvuvah Swaha Tat Savitur Vareyam Bhagor Devasya Dhimahi Jiyo Yonam Prachodayam. Bom, pessoal, essa aí foi uma técnica utilizada e ela foi muito divulgada pelo George Harrison, né, um ex-integrante da banda The Beatles. E através desse processo, desse mantra, você consegue, no meu caso, eu entro rapidamente em um processo de alfa, né, onde eu me conecto rapidamente aos campos morfogenéticos. Se você está em um ambiente onde você não vai poder recitar esse tipo de mantra, você pode utilizar também digamos assim, escolher um ponto da própria natureza para você poder se fixar. Por exemplo, eu utilizei muito a técnica do sol. Eu acordava muito cedo e eu observava o sol nascendo. Excepcional. Então, quando você está observando o sol se levantando no horizonte, você começa a absorver os neutrinos, né, que eu já expliquei sobre os neutrinos, e você começa a desenvolver pensamentos e questionamentos que você tem dentro de você, e essas respostas virão no seu consciente. As respostas sempre vão vir. Eu consigo obter informações também no pôr do sol. Eu me conecto também observando o pôr do sol, e através desse processo eu consigo me comunicar e me conectar ao campo mórficos. Os campos mórficos, na verdade, eles foram estudados pelos japoneses em duas ilhas básicas a princípio, através de alimentação dos macacos locais. E através dos campos mórficos também são utilizados para passar informações de desenvolvimento sociais. Como esse processo ocorre? Está em estudo no Japão ainda esse processo. Logo, logo, se vocês quiserem, eu posso abordar
um estudo, eu posso apresentar aqui resumidamente um estudo sobre como foi que os japoneses estão estudando os campos mórficos lá. Pessoal, hoje foi só isso aí e eu espero que vocês tenham gostado. É claro que o processo da meditação, ela além de ser muito variada e associada à respiração, ela também é um processo em que você não pode ter conflitos, digamos assim. Você tem que ter um equilíbrio e um autocontrole sobre si próprio para poder iniciar um processo de meditação. Mentes perturbadas e desequilibradas, elas têm pavor do silêncio e da paz. Então elas não conseguem, elas encontram grandes dificuldades, principalmente, de meditar. As orientações que eu passo para esse tipo de pessoa é a contemplação da natureza. Observando um simples buraco de formiga, você já começa o princípio da meditação. Quando você fica quieto observando um pássaro sobre a própria árvore, você já está começando a iniciação na meditação. Você está concentrado em um só ponto e a partir desse momento vem questionamentos em sua cabeça, perguntas que são suas. Então esse é o princípio da conexão dos campos morfogenéticos, onde você vai obter respostas. Então aquilo que eu falei para vocês, que grandes respostas podem ser obtidas no quintal de sua casa ou na varanda de sua casa, é a mais plena verdade, porque eu venho utilizando esse sistema há anos. Pessoal, agradeço pela participação de vocês hoje aqui e por hoje eu deixo aí esse material e eu gostaria que se tiver alguns questionamentos a serem feitos, façam para que eu possa elaborar outros vídeos abordando outros temas. E os temas são os mais variados possíveis. No próximo tema eu vou falar sobre o projeto Manhattan. Eu vou trazer às claras, que foi um dos pontos de discussões, para explicar o processo do desenvolvimento da era atômica na nossa realidade. Até a próxima.